Capítulo 8: A meditação, a mística desmistificada e as ondas do nosso futuro. No capítulo anterior, falei da necessidade de acabar com a divergência entre quem realmente somos e a imagem que projetamos. Quando conseguimos fazer isso, podemos dar passos no sentido de libertarmos a nossa energia necessária para nos tornarmos esse ser ideal, a imagem de grandes figuras da história da humanidade, como Gandhi e Joana d'Arc. Tal como referi, um dos segredos para acabar com o hábito de sermos nós mesmos é trabalhar no sentido de sermos mais observadores. Quer isso implique sermos mais metacognitivos, monitorizar os nossos pensamentos, cultivarmos a quietude ou darmos mais atenção aos nossos comportamentos e à forma como os elementos do nosso meio podem desencadear respostas emocionais. Então, a grande questão é: como fazer tudo isso? Por outras palavras, como nos tornarmos mais observadores, rompermos os laços emocionais com o corpo, o ambiente e o tempo e eliminarmos o fosso? A resposta é simples: através da meditação. Já deve ter reparado que tenho vindo ao longo do livro a despertar sua curiosidade com breves alusões à meditação, como meio de dar a volta à sua maneira de ser e começar a criar uma nova vida já como a pessoa ideal. Disse-lhe que a informação das duas primeiras partes deste livro serviam para que compreendesse o que tem de fazer quando aplicar os vários passos da meditação que vai pôr em prática na parte 3. Agora, chegou a altura de explicar os mecanismos interiores do processo, a que chamo meditação. Quando utilizo o termo meditação, é possível que lhe venha à mente a imagem de alguém sentado com pernas cruzadas em frente a um altar em casa, ou de um yogi sentado numa caverna remota dos Himalaias, ou outra coisa do gênero. Esse indivíduo pode ser representado, ou melhor, pode ser uma representação daquilo que entende ser de estar em silêncio, esvaziar a mente, concentrar toda a atenção no pensamento ou dedicar-se a qualquer uma das variantes da prática da meditação. Existem variadíssimas técnicas de meditação, mas nesse livro, o meu desejo é ajudá-la a retirar os benefícios mais desejáveis da meditação. Ser capaz de entrar no sistema operativo da mente subconsciente, para se desapegar da pessoa que sempre foi e se afastar dos seus pensamentos, convicções, ações e emoções e começar simplesmente a observar. E, uma vez aí chegado, reprogramar o seu cérebro e corpo para uma nova mente. Quando deixar de produzir pensamentos, convicções, ações e emoções de forma inconsciente e assumir o controle sobre eles através da sua vontade consciente, conseguirá libertar-se da prisão do seu antigo ser e tornar-se um novo ser. Como chegar ao ponto em que conseguimos aceder a esse sistema operativo e trazer o inconsciente para a nossa consciência. É o que vamos abordar daqui para frente. Subtítulo: Uma definição de meditação. Familiarizar-se com o seu ser. Na língua do Tibete, meditar significa familiarizar-se com. Por conseguinte, utilizo o termo meditação como sinônimo de auto-observação e autodesenvolvimento. Afinal, para nos familiarizarmos com alguma coisa, temos de passar algum tempo a observá-la. Uma vez mais, o momento-chave para operar qualquer mudança é deixar de ser para observar-se como se é. Outra forma de encarar essa transição é quando deixamos de ser alguém que faz e passamos a ser alguém que faz/observa. Uma analogia simples que utilizo é a de que, quando os atletas ou artistas, jogadores de golfe, esquiadores, nadadores, dançarinos, cantores ou atores,
Quando eles querem mudar alguma coisa na sua técnica, a maioria dos treinadores mostra-lhes vídeos deles mesmos. Como podemos passar de um velho modo de funcionamento para um novo sem conseguir ver como são ambos? O mesmo se passa com o nosso antigo ser e o nosso novo ser. Como podemos deixar de agir de uma maneira sem saber como ela é? Eu utilizo frequentemente o termo desaprender para descrever essa fase da mudança. Esse processo de nos familiarizarmos com o nosso ser funciona em ambos os sentidos, ou seja, temos de ver o antigo ser e o novo. É necessário observarmos de forma tão precisa e atenta, como já descrevi, que se torne possível qualquer pensamento, emoção ou comportamento inconsciente passar despercebido, dado que dispomos do equipamento para tal. Graças à dimensão do lobo frontal, podemos olhar para nós mesmos e decidir o que pretendemos mudar para nos sairmos melhor na vida. Subtítulo: O momento da decisão. Quando conseguimos tomar consciência desses aspectos inconscientes do nosso antigo eu, arraigado no sistema operativo do subconsciente, estamos a mudar qualquer coisa em nós. Que passos damos normalmente quando decidimos fazer qualquer coisa de modo diferente? Afastamo-nos do mundo exterior durante algum tempo para pensar no que devemos ou não fazer. Começamos a ganhar consciência de muitos aspectos do nosso antigo ser e delineamos um plano de ação relacionado com o novo eu. Por exemplo, se queremos ser felizes, o primeiro passo é deixarmos de ser infelizes, ou seja, deixarmos de pensar em coisas que nos fazem infelizes, deixarmos de sentir emoções como dor, tristeza e amargura. Se deixamos de ser ricos, vamos provavelmente deixar de fazer coisas que nos tornam pobres. Ou melhor, se desejamos ser ricos, vamos provavelmente deixar de fazer coisas que nos tornem pobres. Se queremos ter saúde, vamos ter de abandonar um estilo de vida pouco saudável. Estes exemplos servem para mostrar que primeiro temos de tomar a decisão de mudarmos a nossa maneira de ser habitual, criando assim espaço para que surja uma nova personalidade, criando espaço para pensar, agir e fazer. Se eliminarmos os estímulos do mundo exterior, fechando os olhos e ficando em silêncio, diminuindo as informações sensoriais, pondo o corpo num estado de imobilidade e deixando de nos concentrar no tempo linear, ficamos apenas conscientes de como estamos a pensar e a sentir-nos. E se prestarmos atenção aos estados inconscientes da mente e do corpo e nos familiarizarmos com os nossos programas inconscientes automáticos, até eles se tornarão conscientes. Estaremos a meditar? A resposta é sim. Conhecer-nos a nós mesmos é meditar. Se já não agimos segundo aquela velha personalidade e conseguimos identificar aspectos da mesma, estamos a ser a consciência que observa os programas desta antiga identidade. Por outras palavras, se observamos de forma consciente o antigo ser, já não estamos a sê-lo. Ao passarmos da inconsciência à consciência, começamos a tornar objetiva a nossa mente subjetiva, ou seja, através da atenção que prestamos ao velho hábito de sermos nós mesmos, a nossa participação consciente começa a separarmos desses programas inconscientes e a dar-nos um maior controle sobre eles. Se formos bem-sucedidos a restringir de forma consciente esses estados mentais e físicos rotineiros, as células nervosas que já não disparam em conjunto deixam de se ligar entre si. À medida que vamos eliminando o hardware neurológico do antigo ser, deixamos de enviar sinais da mesma forma para os mesmos genes. Estamos a acabar com o hábito de sermos nós mesmos. Subtítulo: Contemple uma expressão nova e superior do seu ser. Vamos agora avançar mais um pouco. Depois de nos familiarizarmos com o antigo ser,
ao ponto de nenhum pensamento, comportamento ou sentimento nos fazer cair inconscientemente nos padrões anteriores, concordará que é uma boa ideia começarmos a familiarizar-nos com um novo ser. Poderá então perguntar: que expressão superior de mim mesmo gostaria de ser? Se ativar o seu lobo frontal e contemplar esses aspectos do ser, o seu cérebro começa a funcionar de maneira diferente do seu ser anterior. À medida que o lobo frontal, o CEO, reflete sobre a questão, observa o panorama do resto do cérebro e combina todo o conhecimento e experiência aí armazenados num novo modelo de pensamento, ajudando a criar uma representação para nós começarmos a focar. Este processo de contemplação constrói novas redes neurológicas. À medida que ponderamos sobre a questão que colocamos, os neurônios começarão a disparar e ligarem-se segundo novas sequências, padrões e combinações, porque estamos a pensar de modo diferente. E sempre que obrigamos o cérebro a funcionar de modo diferente, estamos a mudar a mente. À medida que planejamos as nossas ações, especulamos sobre novas possibilidades, concebemos formas inovadoras de ser e sonharmos com novos estados mentais e físicos. Chegará o momento em que o lobo frontal se liga abaixo o volume do grande trio. Quando isso acontece, os pensamentos presentes tornam-se uma experiência interna. Instalamos novo software e hardware no sistema nervoso e vamos ter a sensação de que a experiência do nosso novo ser já se realizou no cérebro. Se repetirmos diariamente esse processo, o nosso ideal torna-se um estado mental familiar. Há aqui mais uma questão. Se prestarmos a devida atenção ao pensamento em que estamos focados, ao ponto dele se tornar literalmente uma experiência, o produto final que daí resulta é uma emoção. Uma vez criada essa emoção, começamos a sentir-nos como o nosso novo eu. E esse novo sentimento torna-se familiar. Lembre-se de que quando o corpo começa a responder como se a experiência já existisse na presente realidade, estamos a enviar sinais de maneiras diferentes aos genes. E o corpo sofre uma transformação. Antes ainda de um acontecimento ocorrer fisicamente na nossa vida, ficamos à frente do tempo. E mais importante, passamos para um estado de ser, ou seja, a mente e o corpo estão a funcionar em conjunto. Se repetirmos constantemente esse processo, esse estado de ser acaba também ele por se tornar familiar. Se conseguirmos manter esse estado alterado da mente e do corpo independente do ambiente exterior e das necessidades emocionais do corpo e superior ao tempo, algo diferente deverá manifestar-se no nosso mundo. É essa a lei quântica. Vamos fazer um resumo. De acordo com o nosso modelo de meditação, só tem de se focar na pessoa que é e não quer continuar a ser, até a conhecer tão bem os pensamentos, comportamentos e emoções que é capaz de desativar essa mente e deixar de enviar sinais para os mesmos gênios de sempre, da mesma maneira de sempre. Em seguida, tem de se focar na pessoa que pretende ser, contemplando-a com determinação. Com isso, consegue ativar novos níveis mentais e condicionar emocionalmente o corpo até esse novo eu se tornar uma segunda natureza. É isso a mudança. Subtítulo: uma outra definição de meditação: cultivar o ser. Para além do significado em tibetano, meditar em sânscrito significa cultivar o ser. Gosto particularmente das possibilidades metafóricas que essa definição permite, como, por exemplo, a jardinagem ou a agricultura. Quando cultivamos o solo, revolvemos a camada da terra compacta há algum tempo. Eu pego uma enxada ou uma foice qualquer,
deixamos exposto o substrato e nutrientes novos, que ajudam as sementes a germinar e os rebentos novos a ganhar raiz. O cultivo pode também exigir que arranquemos plantas da colheita anterior, tratemos das ervas que passaram despercebidas e removamos pedra que vieram à superfície através da triagem natural. As plantas da colheita anterior podem representar as criações do nosso passado, derivadas dos pensamentos, ações e emoções que definem o nosso antigo ser. As ervas podem significar atitudes, convicções ou percepções sobre nós mesmos que estão a minar subconscientemente o nosso esforço e de que não nos demos conta porque estávamos demasiado distraídos com outras coisas. E as pedras podem simbolizar as muitas camadas de bloqueios e limitações pessoais que vêm naturalmente à superfície com o tempo e bloqueiam o nosso crescimento. Tudo isso precisa de ser tratado para podermos plantar uma horta nova na mente. De outra forma, se plantássemos uma horta, uma cultura nova sem a devida preparação terrena, ela daria poucos frutos. A minha esperança é que nesse momento já compreenda que é impossível criar qualquer futuro quando está arraigado ao passado. Tente limpar os vestígios da horta, da mente, antes de poder cultivar um novo ser, plantando a semente dos novos pensamentos, comportamentos e emoções que criam uma vida nova. Outra coisa essencial é garantir que nada aconteça por acaso. Não estamos a falar de plantas silvestres, cujas sementes se espalham ao acaso e só uma porcentagem ínfima da fruta. Pelo contrário, cultivar exige decisões conscientes. Quando cavar a terra, quando plantar, o que plantas se dão bem juntas, a quantidade de água e de fertilizante e por aí adiante. O planejamento e a preparação são essenciais para o sucesso da iniciativa que exige a nossa atenção plena diária. Da mesma forma, quando falamos de alguém que cultiva o interesse por um determinado assunto, queremos dizer que pesquisou minuciosamente essa área. É uma pessoa culta, é alguém que escolheu cuidadosamente aquilo que queria aprender e que adquiriu um plano, um amplo conhecimento e experiência. Mais uma vez, nada disso se faz por capricho e muito pouco é deixado ao acaso. Quando cultivamos uma coisa, procuramos assumir o controle. Tal é necessário quando modificamos qualquer parte do nosso ser. Em vez de deixarmos que as coisas evoluam naturalmente, intervimos e damos passos conscientes para reduzir as probabilidades de insucesso. O objetivo por detrás de todo esse esforço é colher frutos. Quando cultivamos uma nova personalidade através da meditação, a colheita abundante que procuramos criar é uma nova realidade. Criar uma nova mente é como cultivar uma horta. As manifestações que produz a partir da horta da sua mente vão ser como as colheitas nascidas da terra. O processo, subtítulo: O processo meditativo para a mudança. Passar do inconsciente ao inconsciente. Para resumir, o processo meditativo tende a acabar com o hábito de ser o mesmo de sempre e reinventar um novo ser. Tende a abandonar a sua mente e criar uma nova, podar as ligações sinápticas e fomentar ligações novas, esquecer as emoções do passado e recondicionar o corpo para uma nova mente e novas emoções, libertar-se do passado e criar um novo futuro. Vamos olhar mais de perto para alguns dos elementos desse processo. Evidentemente que para não deixarmos passar despercebido qualquer pensamento ou sentimento que não desejamos experimentar, temos de desenvolver uma grande capacidade de observação e concentração. Nós, humanos, temos uma capacidade limitada de concentração e de receber informações.
Mas conseguimos ser muito melhores do que normalmente somos no nosso estado mais inconsciente. Para acabarmos com o hábito de sermos nós mesmos, convém escolhermos um traço, uma propensão, uma característica e focarmos a nossa atenção nesse aspecto isolado do nosso ser que pretendemos mudar. Por exemplo, podemos começar por nos perguntar: quando estou zanguado, quais ações os meus padrões de pensamentos? O que digo aos outros e a mim mesmo? Como reajo? Que outras emoções despontam da minha fúria? Como se manifesta a fúria no meu corpo? Como posso tomar consciência do que desencadeia a minha fúria e mudar a minha reação? O processo de mudança exige primeiro desaprendizagem e depois aprendizagem. Esta última corresponde à função de acionar e criar ligações no cérebro, enquanto a primeira representa os circuitos que são aparados. Quando deixamos de pensar da mesma maneira, quando inibimos os nossos hábitos e interrompemos dependências emocionais, o antigo ser começa a ser neurologicamente podado. E se todas as ligações entre as células nervosas constituem uma memória, à medida que esses circuitos são desmantelados, as memórias do antigo Z desaparecem com eles. Quando pensamos na nossa vida anterior e em quem costumávamos ser, é como se tratasse de uma outra vida. E onde ficam então guardadas essas memórias? Serão entregues à alma como sabedoria. Quando essas memórias e sentimentos que costumavam enviar sinais ao corpo são interrompidos pelo nosso esforço consciente, a energia dessas emoções limitadas é libertada para o campo e passamos a dispor de energia para conceber e criar um novo destino. Quando utilizamos a meditação como meio para a mudança, quando nos tornamos conscientes e atentos, quando sabemos e queremos fazer o que é preciso para erradicar um traço indesejável e cultivar outro desejado, estamos a fazer o que os místicos têm vindo a fazer há séculos. E muito embora eu assuma uma abordagem claramente biológica à mudança, foi precisamente o mesmo que os místicos fizeram. Simplesmente utilizar uma terminologia diferente para descrever o processo. O resultado é o mesmo: acabar com a dependência do corpo, do ambiente e do tempo. Só quando fazemos essa separação é que conseguimos mudar. Só quando somos superiores ao grande trio é que nos tornamos realmente independentes dele e recuperamos domínio sobre o nosso modo de pensar e de sentir no dia a dia. Há demasiado tempo que executamos programas inconscientes que nos têm controlado. A meditação permite-nos assumir de novo o controle. A consciência vem primeiro, reconhecendo quando e como essas respostas programadas tomam conta do essencial. Quando passamos do inconsciente para o consciente, começamos a eliminar o fosso entre quem aparentamos ser e quem realmente somos. Subtítulo: As ondas do futuro. Uma vez que o conhecimento é, como já vimos, o precursor da experiência, ter um entendimento básico do que acontece no cérebro durante a meditação vai ser-lhe muito útil quando começar a aprender a experimentar o processo meditativo da parte 3, a que estamos quase a chegar. É provável que saiba que o cérebro é eletroquímico por natureza. Quando as células nervosas disparam, trocam elementos com cargas elétricas que produzem campos eletromagnéticos. Uma vez que é possível medir a atividade elétrica do cérebro, esses efeitos podem fornecer-nos informações valiosas sobre o que estamos a pensar, sentir, a aprender, a sonhar e a criar, sobre a forma como processamos a informação. A tecnologia mais utilizada pelos cientistas para gravar a evolução da atividade elétrica do cérebro é o eletroencefalograma, EEG.
a ciência revelou uma ampla gama, corrigindo, a ciência revelou uma ampla gama de frequências de ondas cerebrais no ser humano, desde níveis muito baixos de atividade durante o sono profundo, ondas delta, passando por um estado crepuscular entre o sono profundo e a vigília, delta, um estado criativo e imaginativo, alfa, frequências mais elevadas durante o pensamento consciente, ondas beta, e até as mais altas frequências, ondas gama, verificadas em estados de consciência elevados. Para melhor compreender essa jornada pela meditação, vou dar-lhe uma perspectiva geral de como cada um desses estados se relaciona consigo. Depois de aprender o que são todos esses domínios, vai ficar mais apto a reconhecer quando está no estado de ondas cerebrais em que o ego tenta em vão modificar o ego. Deus é minha testemunha que já passei por isso. E quando está no estado de ondas cerebrais que é terreno fértil para uma verdadeira mudança. À medida que as crianças crescem, as frequências predominantes do cérebro evoluem de delta para teta, alfa e depois beta. A nossa tarefa na meditação é voltarmos a ser crianças, passando de beta para alfa, teta e para os adeptos do misticismo, delta. Por isso, entender a evolução das alterações das ondas cerebrais durante o desenvolvimento humano pode ajudar a desmistificar o processo de como experienciamos a meditação. Subtítulo: O desenvolvimento das ondas cerebrais das crianças, da mente subconsciente à mente consciente. Delta. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano funciona, sobretudo, na frequência mais baixa de ondas cerebrais, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo. Essa gama de atividade eletromagnética é conhecida por ondas delta. Durante o sono profundo, os adultos estão em ritmo delta, o que explica por que motivos recém-nascidos não conseguem geralmente permanecer acordados durante mais do que minutos consecutivos. E porque, mesmo com os olhos abertos, bebês podem estar a dormir. Quando as crianças de 1 ano estão acordadas, continuam sobretudo no estado delta, porque funcionam principalmente a partir do seu subconsciente. As informações provenientes do mundo exterior entram no cérebro sem grande edição, pensamento crítico ou julgamento. Os níveis de funcionamento do cérebro racional, o neocórtex ou mente consciente, são muito baixos nessa idade. Teta. Por volta dos 2 anos e até aos 5 ou 6 anos, a criança começa a apresentar padrões de EEG ligeiramente mais elevados. Essas frequências de ondas teta medem entre 4 a 8 ciclos por segundo. As crianças que funcionam em ritmo teta tendem a estar no estado semelhante ao transe, sobretudo ligadas ao seu mundo interior. Vivem no abstrato e no reino da imaginação, exibindo poucas nuances de pensamento crítico e racional. Logo, as crianças pequenas aceitam facilmente o que lhes dizem. Sim, pai. O Papai Noel existe. Nesta fase, frases como estas têm um grande impacto. Os meninos crescidos não choram. As meninas bonitas são bem mandadas. A tua irmã é mais esperta do que você. Se andas ao frio, apanhas uma constipação. Esse tipo de afirmações vai direto para a mente subconsciente, pois esses estados de ondas cerebrais lentas são o reino do subconsciente. Sugestão. Alfa. Entre os 5 e os 8 anos, as ondas cerebrais voltam a sofrer nova alteração, passando para o ritmo alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo. A mente analítica começa a formar-se nessa fase do desenvolvimento da criança, que começa a interpretar e a tirar conclusões sobre
as leis da vida exterior. Ao mesmo tempo, o mundo interior da imaginação tende a ser tão real como o mundo exterior da realidade. As crianças desta idade têm geralmente um pé em cada mundo. É por isso que conseguem fingir tão bem. Por exemplo, se pedir a uma criança para fingir que é um golfinho no mar, um floco de neve levado pelo vento ou um super-herói que vai salvar alguém, horas mais tarde, ela ainda continua nessa personagem. Peça a um adulto para fazer o mesmo. Bem já sabe a resposta. Beta, a partir do período entre 8 e os 12 anos, a atividade cerebral aumenta para frequências ainda mais altas. Numa criança, a fronteira das ondas beta situa-se acima dos 13 ciclos por segundo. A frequência beta continua a evoluir a partir daí para valores que vão variando ao longo da idade adulta e é representativa do pensamento consciente e analítico. Após os 12 anos, a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente geralmente fecha-se. O ritmo beta, na realidade, divide-se em ondas betas de baixa, média e alta amplitude. À medida que a criança entra na adolescência, a tendência é passar das ondas betas de baixa amplitude para de média e alta amplitude, como as da maioria dos adultos. Subtítulo: Estado das ondas cerebrais nos adultos. Uma perspectiva geral. Beta. Ao ler este capítulo, a atividade das suas ondas cerebrais está provavelmente no seu estado diário de vigília, o ritmo beta. O cérebro está a processar dados sensoriais e a tentar criar um significado entre os seus mundos exterior e interior. Enquanto lê o conteúdo deste livro, consegue sentir o peso do seu corpo na cadeira, ouvir música em fundo, olhar para cima e ver uma janela. Todas essas informações estão a ser processadas pelo seu neocórtex racional. Alfa. Imaginemos agora que fecha os olhos. 80% da nossa informação sensorial provém da visão e se concentra intencionalmente no seu interior. Uma vez que está a reduzir muito os dados sensoriais que recebe do ambiente, há menos informação a entrar no seu sistema nervoso. As suas ondas cerebrais começam a abrandar e atingem o estado alfa. Você descontrai, fica menos preocupado com os elementos do mundo exterior e o mundo interior começa a consumir a sua atenção. Tem tendência para pensar e analisar menos. No ritmo alfa, o cérebro está no estado ligeiramente meditativo. Quando praticar a meditação na parte 3, vai entrar em níveis ainda mais profundos do estado alfa. Todos os dias, o cérebro entra no estado alfa sem ser preciso um grande esforço da sua parte. Por exemplo, quando está a aprender uma coisa nova durante uma palestra, o seu cérebro está a funcionar geralmente no ritmo beta de baixa ou média amplitude e está a ouvir a mensagem e analisar os conceitos apresentados. Depois, quando já ouviu o suficiente, ou quando gosta de alguma coisa interessante em particular que se lhe aplica, faz naturalmente uma pausa e o seu cérebro entra em ritmo alfa. E faz isso porque esta informação está a ser consolidada na massa cinzenta. E ao olhar para o ar, está a ouvir os seus pensamentos e a torná-los mais reais do que o mundo exterior. Neste momento, o seu lobo frontal está a restabelecer ligações com essa informação na arquitetura do seu cérebro. E como que, por magia, consegue lembrar-se do que acabou de aprender. Teta. Nos adultos, as ondas teta emergem no estado crepuscular
ou estado lúcido, durante o qual algumas pessoas dão por si meio acordadas e meio a dormir. A mente consciente está acordada, ao passo que o corpo está mais ou menos adormecido. É nesse estado que um hipnoterapeuta consegue aceder à mente subconsciente. No estado teta, somos mais programáveis porque não há qualquer véu entre a mente consciente e a subconsciente. Delta. Para a maioria das pessoas, as ondas delta são representativas do sono profundo. Neste reino, a percepção consciente é muito reduzida e o corpo está a recompor-se. Tal como esta perspectiva demonstra, quando entramos em estados de ondas cerebrais mais lentas, entramos em níveis mais profundos do mundo interior da mente subconsciente. O contrário também é verdadeiro. À medida que entramos em ritmos de ondas cerebrais mais altas, mais conscientes ficamos e mais atenção prestamos ao mundo exterior. Com a prática constante, estes terrenos da mente tornar-se-ão familiares, à semelhança de qualquer outra coisa que faça de modo persistente, vai começar a dar-se conta da sensação de cada padrão de ondas cerebrais. Vai perceber quando está a analisar ou a pensar demasiado em ritmo beta. Vai observar quando está ausente, porque está a alterar entre as emoções do passado e a tentar antecipar um futuro conhecido. Vai também sentir quando está em ritmo alfa ou delta, uma vez que vai sentir a sua coerência. Com o tempo, vai saber quando lá está e quando não está. Caixa de texto. Gama, as ondas cerebrais mais rápidas de todas. As frequências de ondas cerebrais mais rápidas documentadas são as ondas gama, entre os 40 e os 100 Hz. As ondas gama têm mais compreensão e uma amplitude menor em comparação com os restantes 4 tipos de ondas cerebrais de que falei. Por isso, apesar de os seus ciclos por segundo serem semelhantes às ondas beta de alta amplitude, não é possível estabelecer uma relação entre ambas. Os níveis elevados de atividade gama coerente no cérebro estão habitualmente relacionadas com estados elevados da mente, como a felicidade, a compaixão. Os mesmos estados de consciência aumentada, que implicam geralmente uma memória mais bem formada. Este é um estado elevado da consciência que costuma ser descrito como ter uma experiência transcendente ou de pico. Para os nossos objetivos, pense no ritmo beta como efeito secundário da mudança de consciência. Subtítulo: 3 níveis de ondas beta regem as nossas horas de vigilância. Uma vez que passamos a maior parte do nosso dia no estado consciente de vigília, com a atenção focada no ambiente exterior e a funcionar em ritmo beta, vamos falar dos 3 níveis desses padrões de ondas cerebrais. Esta perspectiva vai facilitar a passagem do ritmo beta para alfa e, por fim, para delta no estado meditativo. Primeiro, o ritmo beta de baixa amplitude define-se como uma atenção descontraída e interessada, entre os 13 e os 15 Hz, ciclos por segundo. Se estiver a gostar de ler um livro e o conteúdo lhe for familiar, o cérebro está provavelmente a emitir na baixa amplitude de ondas beta, porque está a prestar uma certa atenção sem qualquer vigilância. 2. O ritmo beta de média amplitude é produzido durante a atenção focada ou um estímulo exterior contínuo. A aprendizagem é um bom exemplo. Se quisesse pô-lo à prova em relação ao que aprendeu, enquanto apreciava a sua leitura no ritmo beta de baixa amplitude,
teria de espivitar um pouco, aumentando assim a atividade do neocórtex com o pensamento analítico. O ritmo beta de média amplitude funciona entre os 16 e os 22 Hz. No ritmo beta de média amplitude e, em certa medida, no de baixa amplitude, as frequências refletem o nosso pensamento racional e a nossa atenção. O neocórtex recebe os estímulos do ambiente através dos nossos sentidos e reúne toda essa informação no pacote, criando um estado mental. Como calcula, concentramos-nos naquilo que estamos a ver, ouvir, saborear, sentir e cheirar. Exige uma grande dose de complexidade e atividade no interior do cérebro, produzindo esse nível de estimulação. 3. O ritmo beta de alta amplitude. Caracteriza por qualquer padrão de ondas cerebrais entre os 22 e os 50 Hz. Os padrões do ritmo beta de alta amplitude são observados durante situações de estresse, em que os desagradáveis químicos da sobrevivência se produzem no corpo. Manter a concentração constante no estado de excitação não é o tipo de atenção focada que usamos para aprender, criar, sonhar, resolver problemas ou até nos curarmos. Na verdade, podemos dizer que o cérebro que está no nível beta de alta amplitude está a funcionar com uma concentração excessiva. A mente está demasiado empolgada e o corpo está demasiado estimulado para apresentar qualquer ordem. Por ora, basta saber, quando está em ritmo beta de alta amplitude, está provavelmente demasiado focado numa coisa que é difícil de parar. Subtítulo: Ritmo beta de alta amplitude, mecanismo de sobrevivência de curto prazo e fonte de estresse e desequilíbrio de longo prazo. As situações de emergência criam sempre uma necessidade considerável de aumentar a atividade elétrica no cérebro. A natureza dotou-nos da capacidade de resposta de luta ou fuga, para nos ajudar a reagir rapidamente a situações potencialmente perigosas. A forte estimulação fisiológica do coração, dos pulmões e do sistema nervoso simpático conduz a uma alteração drástica dos estados psicológicos. A nossa percepção, os nossos comportamentos, atitudes e emoções são todos alterados. Esse tipo de atenção é muito diferente daquele que normalmente utilizamos. Faz-nos agir como um animal acelerado, com um grande banco de memória. As escalas de atenção são orientadas para o ambiente exterior, causando um estado mental de concentração excessiva, ansiedade, preocupação, raiva, dor, sofrimento, frustração, medo e até estados mentais competitivos induzem a predominância de ondas beta de alta amplitude durante a crise. No curto prazo, isso é útil ao organismo. Não há nada de mal com esta gama de atenção estreita e excessivamente focada. Conseguimos dar conta do recado, porque ela nos dá a capacidade de alcançarmos muitas coisas. Porém, se continuarmos em modo de emergência durante muito tempo, o ritmo beta de alta amplitude faz-nos perder completamente o equilíbrio, pois é preciso uma grande quantidade de energia para o manter, o que faz dele o padrão cerebral mais reativo, instável e volátil. Quando o ritmo beta de alta amplitude se torna crônico, o cérebro é excitado para além dos limites saudáveis. Infelizmente, o ritmo beta de alta amplitude é terrivelmente sobreutilizado pela maioria da população. Somos obsessivos ou compulsivos, insonos ou vítimas de fadiga crônica, ansiosos ou deprimidos. Lutamos contra tudo e contra todos para sermos todo-poderosos
ou ficamos irremediavelmente agarrados à nossa dor, sentindo-nos completamente impotentes. Competimos para sermos os primeiros ou sentimos-nos vitimizados pelas circunstâncias. Subtítulo: o ritmo beta de alta amplitude persistente provoca desordem no cérebro. Para enquadrar esta questão, pense no normal funcionamento do cérebro enquanto parte do sistema nervoso que controla e coordena todos os restantes sistemas do corpo. Ele mantém o coração a bater, digere a comida, regula o sistema imunitário, mantém o ritmo respiratório, equilibra os hormônios, controla o metabolismo e elimina as excreções, só para enumerar alguma das funções. Enquanto a mente se mantém coerente e ordenada, as mensagens que viajam do cérebro para o corpo, através da espinha medular, produzem sinais sincronizados, mantendo o corpo equilibrado e saudável. No entanto, muitas pessoas passam os dias no estado beta de alta frequência constante. Para essas pessoas, tudo é uma emergência. O cérebro está constantemente num ciclo muito alto, que exige demasiado de todo o sistema. Viver nesta faixa tão estreita das ondas cerebrais é como conduzir um carro em primeira, sempre com um prego a fundo. Essas pessoas aceleram pela vida fora sem nunca parar para considerarem meter outras mudanças e entrar em outros estados cerebrais. A repetição continua de pensamentos baseados na sobrevivência. Cria sentimentos de raiva, medo, tristeza, ansiedade, depressão, competição, agressividade, insegurança e frustração, entre outros. As pessoas ficam tão enredadas nestas emoções intoxicantes que tentam analisar os seus problemas a partir de dentro desses sentimentos familiares, que apenas perpetuam os pensamentos excessivamente focados na sobrevivência. Recorde-se também de que a resposta ao estresse pode ser ativada através do simples pensamento. A forma como pensamos reforça o próprio estado do cérebro do corpo, o que nos leva depois a pensar precisamente dessa maneira. E o ciclo não tem fim. É a serpente a morder a própria cauda. Ao longo prazo, o ritmo beta de alta amplitude produz um coquetel doentio de substâncias químicas do estresse, que podem causar desequilíbrios no cérebro, como uma orquestra sinfônica desafinada. Certas partes do cérebro podem deixar de se coordenar de modo eficaz com outras áreas. Regiões inteiras passam a trabalhar isoladamente em oposição umas às outras, tal como casa dividida pela discórdia. O cérebro deixa de comunicar de forma organizada e holística. À medida que os químicos do estresse obrigam o cérebro neocórtex a ficar mais segregado, podemos começar a funcionar como alguém com perturbação de personalidade múltipla. Só que vivemos tudo ao mesmo tempo, em vez de uma personalidade de cada vez. É evidente que quando os sinais desordenados e incoerentes do cérebro são transmitidos de forma errática, mensagens eletroquímicas confusas partem do sistema nervoso central para os restantes sistemas fisiológicos, descontrolando o equilíbrio do corpo e perturbando a sua homeostasia, criando assim condições para o aparecimento de doenças. Se vivermos demasiado tempo com esse funcionamento cerebral caótico, altamente gerador de estresse, o coração é afetado, originando arritmias ou tensão alta. A digestão começa a falhar, causando indigestão, refluxo e outros sistemas relacionados. E a função imunológica fica enfraquecida, resultando em gripes, alergias, cancro, artrite,
reumatoide e muitas outras complicações. Todas essas consequências resultam de um sistema nervoso desequilibrado, que funciona de uma forma incoerente devido à ação dos químicos do estresse e de ondas cerebrais, de beta e alta plenitude, que confirmam o mundo exterior como uma única realidade existente. Subtítulo: o ritmo beta de alta amplitude persistente dificulta a concentração no nosso ser interior. O estresse que tenho vindo a referir é produto da nossa dependência do grande trio. O problema não é estarmos conscientes e atentos, mas sim a nossa concentração durante o ritmo beta de alta amplitude está quase exclusivamente dedicada ao nosso ambiente, pessoas, coisas, lugares, as partes e funções do corpo. Tenho fome, estou muito fraco, quero ter o nariz mais perfeito, sou gorda comparada com ela. E ao tempo, despacha-te, o relógio está a contar. No estado de beta de alta amplitude, o mundo exterior parece ser mais real do que o mundo interior. A nossa atenção e percepção consciente estão focadas, sobretudo em tudo que compõe o ambiente exterior. Logo, identificamos-nos mais rapidamente com esses elementos materiais. Criticamos toda a gente que conhecemos, julgamos a aparência do nosso corpo, ficamos demasiado focados nos nossos problemas, agarramos-nos às coisas que possuímos com medo de as perder, andamos atarefados com lugares onde temos de ir e preocupamos-nos com o tempo. Isso deixa-nos pouco poder de processamento para prestarmos atenção às mudanças que queremos realmente concretizar. Viramo-nos para dentro de nós mesmos, observamos e monitorizamos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas emoções. Torna-se difícil concentrarmos-nos na nossa realidade interior quando estamos demasiadamente fixados no nosso mundo exterior. Regra geral, não conseguimos concentrar-nos em nada a não ser no grande trio. Não conseguimos abrir a nossa mente para além dos limites da faixa estreita da nossa concentração. Ficamos obcecados com os problemas em vez de pensarmos nas soluções. Por que é difícil libertarmos-nos do exterior e virarmos para o nosso interior? O cérebro em ritmo beta de alta amplitude não consegue meter facilmente as mudanças para entrar no reino imaginário do estado alfa. Os nossos padrões de ondas cerebrais mantêm-nos bloqueados em todos esses elementos do mundo exterior, como se eles fossem reais. Quando se fica preso no estado de beta de alta amplitude, torna-se difícil aprender. Pouca é a informação diferente da emoção que estamos a sentir, que consegue entrar no sistema nervoso. A verdade é que os problemas que ocupam a sua mente não podem ser resolvidos com a mesma emoção com que os analisa. E por quê? Porque essa análise cria frequências beta cada vez mais altas. Pensar nesse modo provoca uma reação exagerada do cérebro e leva ao raciocinar de forma deficiente e a pensar sem clareza. Face às emoções que o mantêm refém, só consegue pensar no passado e tenta prever o momento seguinte com base no passado. E o cérebro não consegue processar o momento presente. Não sobra espaço para o desconhecido no seu mundo. Sente-se distante do campo quântico e não consegue sequer ponderar novas possibilidades para a sua situação. O seu cérebro não está em modo criativo, está fixado na sobrevivência, preocupado com os piores cenários possíveis. Mais uma vez, será muito pouca a informação diferente desse estado de emergência
que é codificada pelo sistema. Quando tudo parece ser um problema, a sobrevivência torna-se a prioridade do cérebro, não a aprendizagem. A resposta está nas emoções com que se debate. Corrigindo, a resposta não está nas emoções com que se debate, nem nos pensamentos que o preocupam, porque tudo isso mantém ligado ao passado, ao que lhe é familiar. Para resolver os seus problemas, tem de ultrapassar esses pensamentos de sempre e substituir a sua atenção dispersa no grande trio por um modo de pensamento mais ordenado.